Olá, tudo bem? Graça e paz, como estão? Como estão nesse sábado, final de semana? Último sábado do mês de fevereiro de 2020, né? Já estamos no dia 29 de fevereiro, segundo mês do ano. Está passando rápido, né? Como passou rápido esse mês, um mês um pouquinho mais curto, embora este ano tenha 29 dias. Eu quero falar um pouquinho aqui sobre um assunto que temos tratado no nosso seminário de libertação e cura interior, e o assunto é cura emocional. E o versículo que me leva a falar sobre isso aqui, a base bíblica que nós temos para afirmar que o Senhor também traz cura para as nossas vidas na questão das emoções, está aqui em Isaías 53, verso 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Isaías 53, 3, que eu acabei de ler. Então aqui ele fala de rejeição. Rejeição é uma ferida emocional. E aqui diz que Jesus ele foi o mais rejeitado entre os homens. Então, na troca do Calvário, Jesus te fez segundo a palavra dele, e é verdade para as nossas vidas, devemos nos apropriar de tudo aquilo que ele se fez por nós. Ele se fez maldição, ele se fez doença, ele se fez enfermidade, ele se fez pobreza, porque a palavra de Deus fala que Jesus se fez pobre para que sejamos enriquecidos, mas ele também se fez rejeição, portanto, ele levou na cruz do Calvário toda a rejeição, e não precisamos mais carregar esta dor de alma, esta dor chamada rejeição, essa ferida emocional que nós tratamos como rejeição, que na verdade é a rejeição que Jesus já levou lá na cruz do Calvário. Precisamos entender este princípio. Deus ele nos criou para sermos a sua imagem e semelhança, imagem e semelhança de Deus, onde? No Espírito. Deus é Espírito. Então nós somos semelhança de Deus no Espírito, porque o Espírito de Deus, ele habita em nós. Então, nós não precisamos carregar rejeição, porque ele já se fez rejeição por nós, por cada um de nós. Então, é possível que a gente esteja fazendo essa troca do Calvário, esteja entregando para ele a rejeição. Será que há alguma rejeição na sua vida? Será que você tem alguma dúvida com relação a esse assunto, que é o assunto de cura emocional? Será que você percebe que você precisa, que você necessita de uma cura emocional sobre a sua vida? Se você quiser trazer um comentário, eu estarei acompanhando os comentários aqui, e na medida que eu estiver lendo, eu vou estar respondendo para você, então, sobre esta questão da rejeição. Será que você carrega a rejeição em você? Entenda esse princípio. Como eu estava falando há pouco, Deus ele nos fez a sua imagem e semelhança dele no Espírito. Somos semelhantes a Deus no Espírito. Temos a imagem dele no nosso Espírito, e o nosso Espírito precisa ser renovado. Na medida que nós ativamos aquilo, nos apropriamos aquilo que ele já se fez por nós, aquilo que ele já conquistou por cada um de nós na cruz do Calvário. E nessa questão da rejeição não é diferente. Nós precisamos nos apropriar da cura da rejeição, da cura emocional. Então, entenda o princípio. Nós temos um inimigo espiritual, o inimigo de nossas almas, que é o arqui-inimigo de Deus, e o nosso inimigo, que é Satanás. Satanás, ele não pode tocar em Deus. Eu creio que você concorda comigo. É bem simples de entender. Satanás ele não pode tocar em Deus. Em quem ele vai querer tocar? Quem é a pessoa que ele vai querer tocar? Então, ele vai querer tocar em nós para que nós não reflitamos a imagem e semelhança de Deus em nós. Então, é um princípio estabelecido. Satanás ele não pode ferir a Deus. Ele vai ferir quem? Quem Deus criou, para que esta pessoa que Deus criou não reflita a imagem do próprio Deus em si, carregue feridas emocionais. Então, eu sempre falo em nossas ministrações que uma pessoa ferida, ela se torna um feridor em potencial, mesmo sem ter essa percepção. É possível que ela nem perceba isso, mas ela
pode estar ferindo outras pessoas pelo simples fato de que ela carrega raízes de rejeição dentro dela, ela carrega feridas emocionais dentro dela. Uma pessoa ferida é uma pessoa que foi tocada na sua alma de forma indevida. Ela sofreu uma rejeição, pode ser uma rejeição familiar, uma rejeição paternal, uma rejeição maternal. Ela pode ter ali até a presença do pai, a presença da mãe, mas não a afirmação de amor e aceitação por parte do pai, dos pais. E o pai é aquele que Deus escolheu, a figura que Deus escolheu para refletir a imagem de Deus Pai para os seus filhos. Mas se este pai ele não recebeu este amor paternal, ele não conheceu o amor de Deus, ele só poderá dar aquilo que ele tem. Ele não vai conseguir transmitir e trazer ali, imprimir em seus filhos esta imagem de Deus que vem através da figura do Pai, de um Deus que aceita, de um Deus que é amor, de um Deus que cura, de um Deus que restaura. Então nós precisamos tratar disso. Então essas rejeições elas podem ter começado, ter tido o seu início lá na fase intrauterina, como uma gravidez indesejada. Infelizmente acontece isso. Alguém até não planejou uma gestação, mas quando soube da gestação, teve prazer, teve alegria em saber que estava carregando em seu ventre ali, sendo usado por Deus para trazer um novo ser a este mundo, um novo filho, uma nova filha de Deus, alguém para se tornar filho ou filha de Deus. Mas quando não tem essa percepção, quando há uma rejeição, até mesmo aquelas primeiras reações, aquelas primeiras palavras que foram colocadas ali. Ah, mas o que eu faço agora? Ah, mas eu não queria. Ah, eu não estou preparado para isso. Como vai ser? O que vai acontecer comigo? Como é que vai ser daqui para frente? Como eu vou criar essa criança? Ah, não estou preparado, não era tempo. Pode acontecer num casal ali, talvez nem casados eram ainda. E aí chega o parceiro e fala para o parceiro, olha, mas você não se cuidou, agora eu não posso me responsabilizar, agora o que vamos fazer? Vamos tirar essa criança, não vamos permitir que essa criança geste, é um termo bastante forte, mas vamos abortar esse filho, essa filha. Já é um ser ali, a palavra de Deus fala no Salmo 139, que mesmo quando éramos substância informe, no ventre de nossa mãe, os olhos de Deus estavam sobre nós. Então, quando houve ali a junção da semente do pai com o óvulo da mãe, um novo ser ali foi concebido. Então, ali as emoções já estavam vivas, as emoções já estavam presentes ali. Então, a falta de afirmação, uma rejeição, até uma ameaça de não levar aquela gestação em frente, tudo isso, esse ser está recebeu na fase intrauterina. Então, uma das raízes mais fortes de rejeição que pode ser impingida no ser humano é a rejeição paterna, rejeição materna, rejeição dos pais, ainda na fase intrauterina. Esta é uma das raízes, mas existem várias raízes, nós vamos citar algumas aqui. E a pergunta que eu te faço aí, será que você já foi rejeitado ou rejeitada? Se você quiser deixar um comentário aí, eu estarei falando sobre aquilo que você comentar, tá? Então, existem alguns sinais que vêm da rejeição e em nossa geração, infelizmente, é comum a mutilação, a automutilação, a tentativa, pensamentos, ameaças de suicídio, pessoas se mutilam, pessoas cortam o seu próprio corpo, seus pulsos, outras partes do corpo, derramam sangue, porque elas não querem mais ter uma dor ali de uma rejeição, elas querem amenizar aquela dor. Na verdade, quando elas falam até sobre essa questão ali, que estão até pensando em não viver mais, essa pessoa, na verdade, ela não tem um desejo de morrer, ela quer continuar a viver, só que ela não sabe mais como lidar com aquela dor. Ela quer estar livre daquela dor e a forma que ela acha. Então, algumas vezes, ou na maioria das vezes, é até a automutilação. Então, a automutilação é uma das raízes de rejeição, mas existem outras raízes de rejeição. Existe também dentro da raiz de rejeição a questão da depressão. Então, pela incapacidade de enfrentar situações desagradáveis, situações que não são boas dentro do contexto daquela pessoa, da interpretação daquela pessoa naquele momento, a reprimem para o subconsciente, que não prende a atenção para não as enfrentar, e assim está em trevas, cai na escuridão, fica suscetível à melancolia, à doença mental, aí vem a depressão, pode vir a opressão também, e aí vem consequências, são problemas pseudo
como eu falo, pseudo-psicossomáticos, são espirituais, são psicológicos e são físicos também. Então, são raízes de rejeição e eu quero passar para vocês agora aqui, eu quero localizar algumas raízes de rejeição. Quero passar para você algumas dessas raízes que talvez você possa ter observado aí na sua vida, na vida de alguém que você conhece, né? Essas raízes de rejeição. Então, na fase intrauterina, uma negação de uma gestação, não desejo de uma gestação, isso pode trazer problemas seríssimos de rejeição, porque na verdade toda criança ela foi criada por Deus para ter a autoafirmação, principalmente dos pais, a figura paterna, também a figura do seu substituto, a figura materna. Então, o que acontece? São situações que ela precisa da autoafirmação, precisa de palavras de autoafirmação, como eu te amo, como você está bonito, como você está bonita, olha filho, papai te ama, filha, a mamãe te ama. Então, as fontes de rejeição aqui que trazem insegurança, desejo de morrer, mentira, dupla personalidade, problemas psicológicos, primeiro começa no ventre, depois ao nascer, algumas vezes expressões negativas por parte dos pais, não era, embora existam exames preliminares para saber o sexo, mas não era o sexo desejado, aquela coisa, eu queria um menino, veio uma menina, eu queria uma menina, veio um menino. Na infância, desprezo dos pais. E o maior desprezo que pode haver dos pais por parte dos pais para os filhos é não ensinar o caminho que deve andar, que são os caminhos do Senhor desde a primeira infância. Então, em Provérbios, capítulo 22, 6, está escrito: ensina o menino, a criança, o caminho que deve andar, e até quando for velho não se desviará dele. Também, outras situações, Efésios 6,4: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Colossenses 3,21: vós, pais, não irriteis vossos filhos para que não fiquem desanimados. Eu sempre falo, às vezes os pais são muito rápidos em dizer: olha, você tem que honrar, eu sou seu pai, eu sou sua mãe. Claro, eles têm toda a razão. Mas às vezes há muita cobrança, há muita pressão, e os pais, eles têm atitudes com seus filhos que demonstram a rejeição até por aquela fase que o filho está vivendo. Pode ser uma fase ali de mudança, de ciclo, da primeira infância para a infância, da infância para o junior, do junior para o adolescente, adolescente para jovem, jovem para adulto. E aí os pais têm que saber, quando erram, também pedir perdão para os filhos. Os pais são muito rápidos, na grande maioria, em cobrar dos seus filhos que os filhos os honrem, têm toda a razão. Mas os pais têm dificuldade de chegar para os filhos e pedir perdão. Olha, filho, papai errou, a mamãe errou, papai exagerou aqui na correção, a mamãe exagerou na correção, o papai ou a mamãe falaram palavras que são palavras que não demonstraram amor e afirmação, compreensão. Então nós precisamos entender esse contexto e precisamos tomar cuidado como nós lidamos com as situações. Erramos, precisamos entender que devemos pedir perdão para os nossos filhos, até mesmo nessa questão da rejeição. Se alguém rejeitou o seu filho e sua filha, vai chegar um momento, com sabedoria vindo do Espírito Santo, de chegar e falar para ele: infelizmente, o papai ou a mamãe te rejeitou, até mesmo na fase intrauterina, mas eu quero te pedir perdão. E claro, Deus vai trabalhar em cima daquilo que você vai falar. No mundo, ninguém se alegrou com o seu nascimento, abusos que essa pessoa sofreu, nos castigos, na correção, na forma de corrigir, abuso sexual, crianças que foram abusadas sexualmente, que só vão entender isso lá na frente, na sua fase adolescente, jovem, que vão entender que quando alguém tocou ali, até mesmo uma pessoa da família, ou alguém próximo, que tocou nela, da forma que aquela pessoa tocou indevidamente. Não era uma brincadeira, era um abuso. Isso vai trazer um choque muito grande. Abuso emocional, existe muito. Abuso espiritual também, um exagero ali pode ocorrer até da parte de líderes com seus liderados. Manipulação, olha, se você não fizer isso, se você não fizer aquilo, se você não agir de tal maneira. Molestações sexuais, sofreu abuso de vizinhos, pai, mãe, tio, primo, empregado, funcionários, pessoas próximas. A maioria dos abusos sexuais acontece no seio familiar por parentes bem próximos. Então a questão do abuso é algo muito sério que nós precisamos tratar disso, nós precisamos encarar como algo real e precisamos tratar disso. Então aqueles que Deus criou para
cuidarem, muitas vezes eles não cuidaram, não tiveram cuidado. Eles usaram até mesmo dessas crianças e abusaram delas psicologicamente, fisicamente e em alguns casos sexualmente. Então toda a criança que foi molestada recebe espírito de perversão sexual que a perseguirá. Quando estiver na adolescência, terá sua mente totalmente poluída. Assim poderá se dar ao caminho da pornografia, da masturbação, da prostituição, do homossexualismo. Sua vontade estará contaminada e assim ela não terá forças para resistir a essas situações. Esta pessoa terá uma vida sexual conformada com o mundo de uma forma totalmente contaminada, mesmo que no fundo ela saiba que isso é errado. Ela pode ter consciência de que é errado, mas não sabe lidar com a situação. Além de carregar o fardo da revolta, a falta de perdão, e ainda poderá transferir o abuso, tentar abusar de outras pessoas, né? Aquele espírito de abuso entrou nela, ela vai tentar abusar outras pessoas. Precisa de libertação e cura interior, né? Nesses casos. É necessário pedir perdão pelo abuso e liberar perdão ao abusador. Claro, aí ela sofreu o quê? Ela sofreu uma injustiça. A própria rejeição já é um senso de injustiça e a pessoa só consegue ser curada perdão, quando ela trata da injustiça da qual ela sofreu. Primeiramente, colocando diante de Deus, mas quando envolve pessoas também, naquilo que for possível, tratar com as pessoas também. Outra raiz aqui de rejeição, abuso emocional, psicológico, abuso espiritual, pessoas que tiveram suas vidas devastadas pelos pecados de outras pessoas. Eu sempre digo que saber falar não é uma bênção. Outra raiz é defraudação. Foi defraudada, ela foi levada a fazer algo que ela sabia que não deveria fazer e que era pecado. Separação familiar, conflitos familiares, preferência dos pais em relação aos filhos, devemos tomar muito cuidado. Você pode chegar para alguém e falar: olha, esse aqui é aquele meu filho, esse aqui é aquela minha filha que eu te falei, que é inteligente, que estuda. Olha, esse outro aqui é aquele que eu te falei que tem problema, que não gosta de estudar, ou qualquer outra situação. E eles estão ouvindo aquilo, estão recebendo aquela informação negativa, aquela rejeição. Conflitos familiares, então, que nós falamos aqui, né? Profecias autorrealizadoras. Cuidado com aquilo que você fala. O pai ou a mãe, até outras pessoas, lançaram palavras de maldição. Se você continuar assim, você vai se tornar tal coisa. Se você continuar desse jeito, você um dia vai ser uma pessoa problemática. Você pode se tornar até um bandido, você pode se tornar uma prostituta, você pode se tornar um gay, homossexual. Você é uma pessoa que ninguém vai suportar, você vai ser pior do que seu pai. Olha, você reclama aqui do seu pai, do cuidado que você pode ter um marido que vai ser pior do que seu pai. Você reclama de mim, que sou sua mãe. Mas cuidado, você pode ter uma esposa que vai ser pior do que eu, que sou sua mãe. Então são palavras que a gente precisa tomar cuidado, são palavras proferidas de maldição e nem de bênção. Outra forma, discriminação racial, socioeconômica, social, cultural. Rejeições no casamento, autorrejeição por deficiência física, magreza ou gordura naquele momento, aparentemente um corpo que não é um corpo ideal, alguma doença, enfermidade que teve, palavras pesadas que eu falei acima aí, né? Que foram proferidas contra essa pessoa, culpa porque um dia fez algo errado, porque pecou, porque abortou, porque concordou com algo que sabe que estava errado. Tudo isso vai trazendo rejeição e autorrejeição. Raiz de amargura, Hebreus 12, 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela se contamine. Cativeiro de alma, pessoas que têm a sua alma cativa por causa de outras pessoas. Lá em Salmo 142, 7, o salmista diz assim: tira a minha alma da prisão, para que eu louve o seu nome. Então é preciso tratar das lembranças atuais, das lembranças do passado, das lembranças da sua infância, que muitas vezes levantam uma autodefesa, se tornou uma pessoa que se autodefende, que criou uma casca de proteção, que criou até máscaras, que você não consegue ser você mesmo ou você mesma, sempre se autodefendendo, sempre se justificando, e acha que as coisas não vão dar certo para você porque um dia você errou. A opção de ignorar a realidade é muito dolorosa. Ficar calado é violentar novamente a vítima. Quais são as consequências da rejeição? Medo, vergonha, timidez, fracasso, solidão, comparação com os outros. Não se compare com ninguém. Uma pessoa curada, ela não se compara com ninguém. Eu tenho um ministério. Tem pessoas que têm um ministério que, se a gente for a olhos humanos observar, mas é maior que o meu. E daí? Outras são menores, mas e daí? Eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou para eu fazer, isso me basta.
Então não se compare com ninguém. Quando você se compara, você está se desvalorizando, você está mostrando um senso de desvalor dentro de você. Faça aquilo que Deus te chamou para você fazer. Não se compare com ninguém. Olhe para um espelho e diga: Senhor, me mostra e eu quero me ver como o Senhor me vê. Aí você está sendo curado. Você está sendo curado. Então, não exerça mais comparação com os outros. Tristeza de espírito. Você pode estar até num culto vivo, você pode estar numa celebração de que todo mundo está sorrindo, está alegre, está conversando, e de repente parece que te bate algo ali, que te tira daquela cena, como se você não estivesse participando, e fica sem graça aquele ambiente. Isso é abatimento de alma, esse é um problema emocional que precisa de cura. Começa as coisas e não termina. Outra característica da rejeição. Formas de alguém reagir em cima da rejeição. Desânimo, angústia, depressão, amargura, resistência. Não aceita a realidade. Aceite a sua realidade. Mas entenda que Deus é poderoso para, se necessário for, transformar a sua realidade. Vergonha. Pessoas têm vergonha até de se expor em público, de conversar com alguém, de chegar numa roda de pessoas para conversar, não é? Compensação com trabalho em excesso, compensação com alimentos ou controle de alimentos. E como nós falamos anteriormente, a possibilidade da pessoa ferida se tornar uma pessoa feridora em potencial. Então, lembrando aqui, Cristo nos curou da rejeição. Ele foi rejeitado. De acordo com Isaías 53:3, que eu li aqui no início da ministração, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Entenda, Jesus foi rejeitado e desprezado pelos homens. Ele é o único capaz de compreender todas as circunstâncias em nossas vidas. Toda e qualquer circunstância. Toda e qualquer situação. Ele foi traído por um de seus discípulos. Outro o negou. Seu povo pediu ao governador que o crucificasse. Eles zombaram dele e Deus o abandonou por um momento, porque ali ele estava levando todo o pecado, toda a iniquidade, toda a falta de caráter, quebra de leis, mandamentos, estatutos, ordenanças de Deus e toda a rejeição na cruz do Calvário. Jesus, então, é o único que pode nos compreender em todas as circunstâncias de nossas vidas. Permita que o Espírito Santo te lembre de cada situação e traga o bálsamo do Senhor em cada uma das feridas da sua alma, para que você tenha essa cura emocional. Mas lembre-se, Ele nos perdoou. E quando você não perdoa alguém, você fica preso àquela pessoa, àquela situação. Quantas pessoas, infelizmente, elas acabam nem sequer vivendo a sua própria vida porque estão em cima da história de uma outra pessoa. Ah, porque fulano fez isso, ciclano fez aquilo, tal pessoa fez... Ah, você não sabe. Eu posso até não saber o que aconteceu com você, mas Deus. E nem é necessário que eu saiba, mas Deus, Ele sabe. Talvez alguém que está muito próximo de você, que convive com você, nem sabe da sua história, mas Deus conhece a sua história. Ele sabe de cada momento da sua vida. E você pode dizer: ah, mas se eu perdoar, como fica aquela pessoa que me rejeitou, que abusou de mim de alguma forma, que praticou injustiça contra mim? Entenda que quando você perdoa, você não livra a pessoa de acertar com Deus o mal que ela praticou a você. Você transfere isso para Deus. E há alguém melhor para tratar dessa situação do que Deus? E lembre-se também da palavra de Deus. Eclesiastes 8:11 diz assim: pois a punição decretada por causa do ato maligno não é executada de imediato. Por isso, quem planeja realizar o mal tem as intenções fortalecidas. A pessoa diz: ah, mas olha, eu fiz tal coisa e não aconteceu nada comigo. Ah, eu pratiquei tal ato e não aconteceu nada comigo. Ah, eu pratiquei tal injustiça e não aconteceu nada comigo. Mas Deus está ali, presente em cada situação. E Deus é o justo juiz do universo. Então, mesmo que tenha sido algo que para você há uma dificuldade de liberar perdão, entregue para o Senhor. Deixa Ele ir do seu passado, deixa Ele ir na sua primeira infância, deixa Ele ministrar as fases da sua vida até a sua idade atual, para arrancar, para remover toda a raiz de amargura que você carregava, toda a aflição que você carregava, toda a rejeição que você carregava. Esta é a troca do Calvário.
Deixe ele levar para a cruz. Se aproprie daquilo que ele se fez por você, se fez a rejeição. Entregue para ele. Seja curado, seja curada. Alguma dúvida com relação a este assunto? Você poderá buscar o nosso canal no YouTube, Eduardo Jorge Santos, Libertação e Cura Interior, outras ministrações nesta área, inclusive a ministração de cura emocional bem completa, eu vou publicar essa também lá, que é resumida. E qualquer dúvida você pode colocar aqui nos comentários. Caso você não queira colocar no comentário, você pode colocar como mensagem aqui no privado, que eu terei prazer em responder você e estarei orando por você também. Mas eu quero orar agora. Então, você que está me vendo ao vivo nesta live, você que vai ver depois, vai ouvir depois dessa ministração, deixe o Senhor trazer cura para a sua alma. Quais são as tuas atitudes atuais? Como você reage nas situações? Como você reage em meio a pressões? Você permite que o inimigo, usando pessoas, chegue a roubar a sua paz? Chegue a roubar o seu equilíbrio? Chegue a te impedir de você exercer o domínio próprio? Como você tem reagido? Com as pessoas, com você mesmo, nas dificuldades? Você tem desistido, você tem começado coisas e não tem ido para frente, não tem levado em frente? Você percebe que falta domínio próprio? Entregue para o Senhor em oração. Somente Ele pode trazer cura para a sua alma. Somente Ele conhece a sua história e saiba que se alguma coisa não deu certo até aqui, Deus tem a solução. Deus tem o fluxo para te colocar nele, um novo histórico, uma nova maneira de conduta, você agindo debaixo do fruto do Espírito, que o fruto do Espírito ele trata do nosso caráter. O dom ele é para o serviço. Deixa ele transformar na sua vida. Pai, eu oro agora em nome de Jesus por cada vida que está nos ouvindo agora, que vai ter acesso a essa ministração depois. O Senhor conhece a história, o Senhor conhece a vida de cada um de nós. Não há nada que passe escondido aos teus olhos. Traz luz aos quatro escuros do coração de cada uma dessas pessoas. E que essa luz, ela traga cura, bálsamo de cura, onde houve rejeição, desde a fase intrauterina, na primeira infância, na pré-adolescência, na adolescência, na juventude, na fase adulta, na idade atual, seja quando for. O Senhor conhece a situação. Eu clamo ao Senhor agora, traz cura, traz restituição, derrama o teu bálsamo de refrigério em nome de Jesus. Assim eu oro, eu libero cura para essas vidas, Pai, que eles possam liberar perdão para as pessoas que de alguma forma os feriram, nos rejeitaram, entendendo que essas pessoas terão que tratar com o Senhor. E o senso de injustiça que havia nelas seja tratado agora, Pai, e seja removido através do sangue de Jesus, que é a justiça em favor de cada um de nós. Assim eu oro, assim eu te agradeço, e assim eu abençoo cada uma dessas vidas, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Paz do Senhor a vocês todos, meus amados irmãos e irmãs. Deus abençoe vocês poderosamente em nome de Jesus. E qualquer dúvida pode colocar nos comentários que eu estarei respondendo, ou se for necessário no privado, estarei respondendo depois. Deus te abençoe poderosamente. Até uma próxima oportunidade. Em nome do Senhor Jesus. Amém.